Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um curso do Todos pela Construção, iniciativa ET Soluções, ABCP, SNIC, Construliga e Sebrae. Então, hoje a gente convida o engenheiro Carlos Carboni para falar do tema revestimento, proteção e estanqueidade das fachadas. Carboni é diretor da Arte Spray Engenharia de Revestimento, possui experiência de 35 anos em revestimentos, doutorado pela Poli-USP, mestre em Engenharia e engenheiro civil pelo Mackenzie. Carboni, muito obrigado aí por aceitar nosso convite. Você pode iniciar a sua apresentação. Obrigada. Obrigado a você, Grécia. É um prazer estar com vocês aqui. Só queria fazer uma pequena correção a respeito do meu doutorado, porque ainda sou um doutorando, apesar de já ter passado algum tempo dos 60, ainda estou teimando em frequentar os bancos da escola, porque realmente esse tema para mim é uma paixão e continuo a estudar e aprender. Bom, eu queria fazer um breve histórico do que a gente fez nos últimos 20 anos, que é quando a gente fundou a Art Spray. Em 2003, a gente procurou a Poli para fazer um convênio de integração universidade-empresa, no sentido de trazer a ciência, os conhecimentos científicos para o nosso mundo da tecnologia. E assim foi feito. A gente foi evoluindo com as formulações. Quando a gente começou, eu já tinha uma experiência bastante acentuada no ramo, e você acaba recebendo muita visita de fabricante de aditivo que te sugere uma fórmula, que coloque-se tanto de aditivo tal, de aditivo X, de aditivo Y. E foi assim que a gente começou, e as formulações ficavam boas, mas a gente percebeu que estava muito dependente da aditivação. E que também essa aditivação, ela vinha de formulações importadas, porque esses fabricantes de aditivos do tipo polímero em pó, ou então retentor de água, incorporador de ar, esse pessoal todo fabrica os produtos fora, e essas fórmulas sugestivas, elas acabam vindo com vamos dizer, com o sotaque dos países de origem, onde esses insumos são bem mais baratos, é possível que você coloque uma quantidade bem maior desses aditivos nas formulações, e no final das contas, no final do dia, as fórmulas ficam ótimas, porque quem joga baralho é como se você, quando coloca um aditivo numa formulação, é como você comprar um coringa para fazer um jogo que não vale 200 pontos, mas vale 100, melhor do que nada. Então, a gente foi se entusiasmando com as evoluções que a gente foi tendo com a USP, com o Departamento de Policonstrução Civil, e um belo dia eu cheguei para o meu orientador e perguntei para ele se ele aceitaria como aluno de mestrado, porque estava gostando bastante. Mas assim, eu não estava entendendo ainda exatamente o linguajar e toda a terminologia e conceitos que estavam sendo usados nos produtos. E eu me entusiasmei em aprender esses conceitos científicos para trazer para dentro da Art Spray. E dessa forma eu comecei a estudar a parte de ciência dos materiais, você entender o que acontece dentro da estrutura dos produtos que você está fazendo, de um concreto, de uma argamassa, de uma textura acrílica, porque mais ou menos tudo funciona de acordo com certos princípios científicos. Então, desculpa, tocou o telefone aqui. Então, o que acontece? Quando a gente tem os princípios científicos corretos, você parte de um
de uma base correta. Você não tenta, depois que fez a formulação, tentar corrigir com aditivo, porque isso é querer fazer o errado dar certo, quando, na verdade, o certo é você já começar o certo. Ah, mas você está dizendo que aditivo não tem importância? Tem muito, porque com tudo isso que eu disse, você chega até um certo ponto. Por exemplo, se você faz uma argamassa em obra, você acaba tendo deficiências com relação a uma argamassa que, porventura, venha a ser feita numa indústria, porque na obra você não tem os aditivos que você pode usar para melhorar o desempenho da argamassa que você está fazendo, ou do concreto que você estiver fazendo, ou da textura que você estiver fazendo. Agora, o aditivo é como o remédio, você precisa acertar a dose. O incorporador de ar melhora a trabalhabilidade, ele melhora, reduz até um pouco o consumo de água para uma determinada trabalhabilidade, com certeza, mas se você usar muito incorporador de ar, você vai gerar uma porosidade em estado endurecido muito grande, e isso vai deteriorar as propriedades da sua argamassa. Tá ok? Então, partindo desse preâmbulo, vamos começar aqui com a apresentação. E eu sempre gosto de usar essa imagem desse macaquinho, eu acho ele muito simpático. E ele está ali com uma folha tentando se proteger dessa chuva. Então, eu gostaria de falar um pouco dessa folha. O que essa folha hoje em dia representa para a construção civil? Essa folha, ela hoje, nas construções tradicionais, eu não estou falando de steel frame, de fachada não aderida, eu estou falando de alvenaria, de blocos ou de parede de concreto. Então você tem uma alvenaria ou uma parede de concreto, um revestimento interno, que não é assunto da nossa conversa de hoje. E pelo lado de fora, você pode ter uma argamassa e um revestimento acrílico. Lógico que pode ter cerâmica, pode ter outras coisas que também a gente não vai falar. Nós vamos falar da argamassa e vamos falar da textura. Se for uma parede de concreto, e se essa parede de concreto estiver muito, muito boa, você pode até pensar em não usar a argamassa, porque ela não precisaria de uma regularização, haja vista que a parede de concreto ela já vai estar com um prumo bom, com o esquadro bom, uma série de coisas. É lógico que existem não conformidades, pode ter dentes de concretagem, pode ter frisos que não ficaram bons. Então, as construtoras já aprenderam muito de hoje em dia, desde quando começaram. Então, hoje em dia está mais fácil de você terminar uma fachada de concreto diretamente com produtos acrílicos. Às vezes você tem necessidade de aplicar uma camada de acrílico e depois a textura na mesma cor, ou então mais o tradicional, que seria a aplicação de uma regularização de pontos de faqueta, de juntas de concretagem, selador e textura. Esse segundo sistema, ele é um pouco mais barato, dá mais mão de obra e não fica tão bom quanto o primeiro. A gente tem visto aí em obras que uma camada de textura desempenada e depois uma textura projetada ou rolada tem um acabamento superficial muito bom. Muito bem, feito esse parênteses aí sobre paredes de concreto, vamos voltar aqui para as alvenarias que requerem a argamassa. É lógico que, voltando só no primeiro caso, se a exigência de prumo, de esquadro, de planicidade, etc., for muito grande e a forma não tiver dado a qualidade necessária, também vai precisar se revestir essa parede de concreto, ok? Então, vamos para frente. Aqui nós temos um esquema, aí bem no centro, em cinza claro. Imagina que isso é uma parede e do lado esquerdo, em amarelo, está escrito exterior e do lado direito está escrito interior.
Então, o que é que está atingindo essa parede, esse envelope da nossa construção? Começando pelo lado do exterior, logo o primeiro que a gente vê é a radiação solar, que ela pode ser tanto direta, sol batendo diretamente, ou difusa, ou seja, indiretamente esse calor vai chegar nessa parede. Aí você tem em preto ali, ó, uma chuva dirigida, uma chuva com vento, onde você pode ter o pior caso, né, que seria uma chuva numa face mais exposta, com ventos predominantes. Então, essa seria uma condição extrema. Então, subindo um pouquinho aquela seta que vai para os dois lados, você tem uma troca de calor entre a parte interna e a parte externa, e você tem uma troca de vapor da parte interna para a parte externa. Passando para o lado inteiro, para o lado interno, o que vai ter? Você vai ter uma troca de calor do que está sendo gerado internamente para o lado de fora e também uma troca de vapor que está sendo gerado internamente para o lado de fora. Isso tudo, se você olhar na parte superior da figura, vai ser comandada a direção com que o calor e o vapor, o calor e a umidade vão, para que lado que eles vão, vai depender dessa diferença de pressão. Se a pressão maior estiver do lado de fora, o sentido é do lado de fora para o lado de dentro. E o contrário acontece vice-versa, ou seja, se, por exemplo, durante uma... olha, só para dar uma ideia, uma família de 4 pessoas, existem estudos que mostram que eles pode se gerar 10 litros de vapor por dia. Imagina 10 litros sendo evaporado dentro de uma residência e tendo que sair de lá por algum lugar. Então, imagina que essas paredes vão precisar ter esse transporte desse vapor de dentro para fora e de fora para dentro. Mesma coisa, se imagina que você está com um dia muito quente, muito úmido, o que vai acontecer? Esse calor vai passar junto com a umidade para o lado interno. Então, vamos também ressaltar o seguinte: por que se estuda a passagem do calor e a passagem do vapor, da umidade, de forma conjunta? Porque fisicamente eles estão ligados, eles acontecem exatamente desse jeito. Então, não dá para você falar que passa só um ou que passa outro. Passam os dois, tá ok? Na parte inferior, está escrito ali também a água que vem do subsolo, que vem da terra, mas isso não é assunto para a gente falar hoje, isso daí é um outro capítulo. Então, vamos lá. Essa figura, ela mostra aí uma parede de concreto, poderia também ser uma parede de argamassada, e pode ser uma pasta. Então, ou seja, tudo aquilo que é feito com cimento Portland, pastas, argamassas e concretos, eles acabam tendo uma estrutura porosa quando seca. Por quê? Porque o cimento é assim mesmo. Ele vai ser hidratado, ele vai ter uma quantidade de água que você coloca para ele poder ter trabalhabilidade. Essa água necessária para a trabalhabilidade é mais do que a água necessária para a hidratação. Estequiometricamente, o cimento precisa perto de 22% de água para se hidratar. Se você estiver falando de um concreto, você está falando de 0,4 a 0,6. Se você estiver falando de argamassa, então, fator água-cimento, se bem que não se fale muito em água, cimento e argamassa, se fala mais em água sólidos, água como proporção dos sólidos total da argamassa, mas isso aí chega, o fator água sólidos pode ser de 14 a 20, mas se você fizer a conta em cima do cimento, pode ser, o fator água-cimento pode ser 100, 120%. Então, toda essa água que foi colocada para dar trabalhabilidade na argamassa, ela vai sair.
e quando ela sair, ela vai formar essa estrutura porosa. Do lado esquerdo da imagem, tem uma foto aí de uma torre elevada, que isso me lembra, no começo da minha carreira, eu trabalhava em obra, acompanhei a concretagem de uma forma deslizante. Na época, era muito comum em indústria se fazer torre elevada com forma deslizante. E a forma, ela tem 1,20 m de altura e sobe a razão de 30 centímetros por hora. Ou seja, em 4 horas, você já está desmoldando o concreto que você fez. Então, o que era a especificação de SLAMP para esse concreto? Era 1 mais ou menos 1. Ou seja, tinha hora que o SLAMP que ia se usar nesse concreto era 0, ou seja, nenhum abatimento. Porque se você pusesse muita água, a hora que você puxasse a forma, esse concreto ele ia desmoronar. Ele não ia ficar onde ele está. E como dividendo disso tudo, aconteceu uma coisa muito bacana. Como você usou pouca água, a hora que você vai encher a caixa d'água antes da impermeabilização, que é sempre bom para poder recalcar, etc., eu tive a surpresa de ver que minha caixa d'água praticamente não vazou. Teve lá um chorinho de água antes de impermeabilizar. Por quê? Porque usou-se pouca água naquele concreto. Então, está aí uma das coisas que a gente vai falar na apresentação. A quantidade e a necessidade de água que você acaba tendo que usar. Bom, essa foto, eu gosto muito dela, porque é muito comum, né, a gente ver em shopping essas piscinas de bolinhas, e você vê as crianças brincando nisso aí, e às vezes você está distraído perto de uma piscina dessa, e de repente você vê uma criança sair do fundo de uma piscina dessa, porque ela ficou ali alguns minutos, uns 20, 30 segundos, e sai respirando normalmente, né? Ou seja, esse sujeito aí que está mergulhado nessa piscina, ele está vivo e respirando muito bem. Por que a gente está falando isso? Porque essas bolinhas, o segredo dessa brincadeira aí, é que essas bolinhas elas são todas do mesmo tamanho. Então, se você tiver todas as bolinhas, ou bolonas, ou átomos, ou bola de basquete, ou bola de vôlei, o que você quiser, bola de gude, se elas forem sempre do mesmo tamanho, você vai ter, dependendo de como elas ficarem, como elas se arranjarem, entre 30% a 45%, 50% de vazios. Vamos dizer que, em média, você tem aí quase 40% de vazios, de 35% a 40%, dependendo de como essas bolinhas estão. Então, imagina você ter que trabalhar com uma argamassa ou um concreto que você precisasse de água e cimento para preencher esses vazios. Você teria um consumo de cimento e de água excessivo. Então, o que é feito? Não estou falando novidade nenhuma. Você precisa colocar partículas menores, bolas menores, e depois bolas menores também, de forma que você vai diminuindo os espaços, os vazios que existem entre essas partículas. No caso aí, podemos falar entre a pedra e a areia no concreto, ou só da areia, no caso da argamassa, ou então das dolomitas, que seriam as cargas brancas, para se fazer uma textura. Então, o que é o pulo do gato? O pulo do gato é você saber combinar esses tamanhos de partícula. E isso a gente aprende quando você se aproxima da ciência dos materiais, porque ela tem modelos matemáticos que fazem você diminuir a quantidade de vazios necessários para serem preenchidos. Com o quê? Com a matriz. O que seria a matriz? Todas as partículas finas abaixo de 0,1 milímetro. Então, quem que está dentro desse 0,1 milímetro? Cimento, a cal, os fíleres, a água e o ar. Tudo isso vai ser parte dessa matriz e que vai fazer
essas partículas se distanciarem, se dispersarem. Ou seja, quanto menor for o espaço que você tiver para ocupar com a matriz, menos água, menos ar, menos cimento você vai ter necessidade. Correto? E isso aí vai começar a ter uma série de vantagens depois lá na frente. Por quê? Se eu usei para uma determinada trabalhabilidade, vamos lá, você precisa de uma trabalhabilidade X. Se eu faço um traço qualquer, eu atinjo aquela trabalhabilidade. E se eu fizer um traço com esses princípios de formulação que eu estou citando, você vai chegar na mesma trabalhabilidade que a outra argamassa, só que você, ou do outro concreto, ou da outra textura, só que com menos água, com menos cimento. Isso quer dizer que você está fazendo um produto ecológico e você está fazendo um produto que vai retrair menos. Um produto que vai ter menos capilar. Porque o que acaba acontecendo? A água, quando ela sai, ela deixa o vazio dela. Isso aí é tranquilo, sabido e etc. Mas não vamos esquecer o seguinte, que a água, ela precisou usar um caminho. E esse caminho foi aberto e ficou-se com um canal chamado de capilar, para que você amanhã sofra da influência da água novamente. Ou seja, essa textura, essa argamassa ou esse concreto vai ter uma absorção capilar quanto maior for a água que saiu de dentro dela. Então, a porosidade da argamassa vai estar ligada com a porosidade dos vazios que esses agregados têm antes de você misturar, com a quantidade de ar, com a quantidade de água que você colocou. Só para ter uma ideia, se você pegar e falar, calculo a quantidade de ar, isso aí é tranquilo de calcular quando você está moldando, é fácil de você no Google descobrir como é que você calcula o ar incorporado. Mas vamos imaginar que você calculou o ar incorporado como 20% e usou 15% de água. A soma disso é 35%. De cara, você já pode dizer que quando essa argamassa secar, ela vai ter alguma coisa entre 32, 36, ou seja, é quase que a soma dos dois, praticamente é linear, 1 para 1. Tá ok? Então, a importância dessa figura é exatamente mostrar que você precisa aumentar o empacotamento das partículas para você minimizar o uso de aglomerante ou de ligante e da água. Bom, como primeiro benefício de quem fez a lição de casa e formulou direito a argamassa é ter menos fissura, porque, como eu já disse, quanto menos água entrar, menos água vai sair, menos retração vai ter. Ah, mas alguma retração tem? Lógico, isso é impossível que você faça uma argamassa sem um aditivo compensador, que não é o caso. As argamassas comuns, elas não se valem desse tipo de aditivo. E os concretos também não, só em casos muito específicos que são usados aditivos compensadores de retração. Então, sempre vai ter alguma fissura, mas você tem que ter uma condição de pouca fissura, de pequenos tamanhos, para poder conseguir ter um revestimento legal. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora dessa água que saiu. Imagina que nessa escala, você começa lá do lado esquerdo, com uma escala em metros, você tem 10 a menos 9, que seria um nanômetro. Depois, no centro da figura, 10 a menos 6, que seria o micro. Depois, do lado direito da figura, você já tem o metro, já tem o centímetro, né? O centímetro,
Eu não estou vendo o cantinho da figura aí. O fenômeno da capilaridade, ele vai vir desde 10 a menos 7 até 10 a menos, acho que é menos 3. E a difusão gasosa, ela vai percorrer todo o espectro. Vai desde o poro maior até o poro minúsculo. Então, pode acontecer de você não ter tamanho de poro ou para que haja o fenômeno da capilaridade, mas você vai ter o fenômeno da difusão gasosa sempre presente. Tá ok? Então, o que é que a gente quer quando faz uma textura, uma argamassa, etc. É minimizar esse tipo de efeito da capilaridade, da entrada de água por absorção, mas não quer também bloquear a passagem da difusão gasosa, porque uma fachada ela não pode ser 100% impermeabilizada, porque se você fizer isso, a fachada não vai respirar, não vai ter condição de sair a quantidade de vapor que tem dentro, e isso vai gerar patologia. Só para terem uma ideia, o que é que acontece com o fenômeno da entrada da água e depois a secagem, imagina duas situações. Dois blocos cerâmicos, um sem revestimento nenhum e o outro com revestimento de argamassa. Do lado esquerdo, você vai ver que tem ali em horas a absorção de água, que vai de 0 a 32. E tanto o bloco que está sem nada, sem revestimento nenhum, quanto o bloco que está revestido, quando eles são imersos em água, eles mais ou menos vão absorver em 32 horas, que é o caso do exemplo, uma quantidade muito parecida de água. Então, o fenômeno da entrada da água se manifesta de uma forma praticamente igual com o bloco com ou sem o revestimento. Mas olha que interessante, do lado direito. Presta atenção que a escala agora já mudou. Já não é mais um tempo em horas, mas é um tempo em dias. Na linha tracejada, que seria o tijolo, o bloco cerâmico aí, sem o revestimento, em 40 dias, mais ou menos, 50 dias, ele está completamente seco, ou seja, ele volta na umidade inicial que o bloco havia sido colocado. E a fachada que foi revestida, ela já demorou mais, ou seja, com 60 dias, ela ainda não voltou na mesma quantidade de água. Então, para você ver como o revestimento, ele também é uma barreira para a saída dessa água que entrou. Então, a importância de você não deixar entrar água nenhuma, porque depois para secar não é tão fácil assim, demora. Essa outra figura, nas minhas apresentações, eu não coloco a figura do lado direito, então eu pediria, por enquanto, para vocês se focarem do lado esquerdo. Imagina uma gangorra, essa tábua vermelha, que teríamos apoiada em cima de um bloco, ela está em balanço, do lado esquerdo existe um peso, e do lado direito você imagina um vaso que está sendo colocado água, esse vaso seria a nossa parede, então você tem duas torneiras aí, colocando água dentro dessa parede. Seria a chuva, por absorção e penetração, e a condensação, difusão de vapor, ou seja, a umidade que está no ar acaba aderindo sobre a parede, né? E a água que já veio incorporada na construção. E aí, embaixo, você vê um dreno, que seria a drenagem por convecção do ar e evaporação por difusão. Então, pode-se dizer que enquanto esse orifício aí de saída ele estiver aberto e estiver
podendo dar saída dessa água, a gente vai dizer que a nossa parede tem uma capacidade segura de armazenagem de água. Ou seja, apesar dela conter uma certa quantidade de água, e isso, todas as paredes, tudo que está imerso na atmosfera tem um pouco de água, um pouco de umidade, mas ela está de forma segura. Agora, se essa quantidade, essa capacidade de secagem for obstruída, o sistema aí do lado direito, o sistema entra em desequilíbrio. Você vai passar a ter uma parede que vai acumular, 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 e não vai ter jeito de você manter o sistema seguro. Muito bem, depois de tudo isso, vamos dizer que a gente está tranquilo aí com a nossa fachada, tranquilo com a nossa textura. Como é que é isso aí, né? A gente falou que tem que se preocupar com a argamassa, que tem que se preocupar com a textura, porque você precisa ter uma certa redundância com as coisas. E então, senão fica muito concentrado em cima de um sistema, de uma parte ou de outra, e a vedação, o envelope não vai trabalhar como um sistema. Aqui é uma foto de um prédio, fica perto da fábrica, que eu tirei. Um dia depois, no dia seguinte, já tinha saído o sol, mas olhem aí, observem a quantidade. Essa obra não é Dark Display, tá, gente? Você sabe que a obra que você mais perde é a obra que está perto do seu quintal, né? A gente muitas vezes fala, não, essa obra, essa aqui eu não vou perder porque essa está no meu quintal. É exatamente essa que você não pega. Então, já tinha saído o sol, já era no dia seguinte, mas dá para se ver aí o quanto de água foi absorvido, e aí a gente lembra daquele bloco de cerâmica, quanto tempo que ele demora para voltar a secar. Muito bem, já falamos bastante a respeito de absorção, de permeabilidade, de espalhamento, de muito cimento, e podemos falar também de módulo de elasticidade. Se você tem uma quantidade de cimento que não está de acordo, se você usa muito cimento, se você não sabe formular, você acaba fazendo quase que um concreto. Outro dia, um pesquisador do IPT retirou um corpo de prova de uma fachada, foi fazer um ensaio de compressão, deu 40 MPa a argamassa da fachada que estava com problema. Mas, fechando parênteses, eu já estou indo mais para o final da apresentação, queria falar um pouquinho de pigmentação. Do lado esquerdo, a gente tem 3 pigmentos, que são os pigmentos estáveis, que são obtidos através de componentes inorgânicos, que são os óxidos de ferro. Então, você tem o preto, você tem o vermelho escuro, o vermelho vinho. Não sei se na tela o vermelho da esquerda está parecido com o da direita, mas a ideia é que não parecesse, que o da esquerda, imagina uma cor mais de vinho, tipo, para quem gosta de futebol, camisa da Ferroviária, e o ocre. Embaixo você tem um amarelo bem forte, que seria o ocre. E esses 3 pigmentos são os pigmentos inorgânicos, e 90% ou mais das obras são feitas com esses 3 pigmentos. Você consegue fazer amarelinho, palha, cinzinha, um monte deles, marfim, uma série de coisas, de cores. A maioria delas você faz com pigmentos inorgânicos que são estáveis. E os da direita? Os da direita são os instáveis. Então, os verdes e os azuis, eles são pigmentos orgânicos. Não existe pigmento verde e azul orgânico. Pelo menos é possível fazer? É possível, mas não é comercialmente disponível. Você acaba tendo pigmento orgânico. E o que acontece com esse pigmento? Ele não é estável. Se você tem uma fachada revestida com uma cor dessa, ela vai aos poucos
vai desbotando e não tem a durabilidade, não se permanece da cor que você quer. Outra cor, fala, bom, mas o amarelo você não falou que é inorgânico? É, o amarelo ocre, esse amarelo escuro, forte. Mas não o amarelinho, o canarinho, camisa do Brasil, esse também, um amarelo muito limpo, né? E o vermelho também, muito limpo, o vermelho tipo camisa do Internacional, bem vermelho, bem vermelho, bem vivo, eles também não são possíveis de serem atingidos com pigmentação inorgânica. Os laranjas e depois os roxos, etc., que também são pigmentos orgânicos. Então, recomendação, vamos ficar do lado esquerdo, que são os produtos que mais têm mais como é que fala? Capacidade de se manter. E aqui um exemplo de um vermelho bem vivo, de uma casa que você vê que bem embaixo do beiral ele dali manteve a pigmentação, mas o quanto que desbotou, essa fachada é uma fachada oeste, quanto que desbotou por ter sido usado pigmentação orgânica. É isso, gente. Eu espero ter contribuído aí com essa apresentação, ter falado um pouquinho de ciência dos materiais aplicado ao mundo de revestimentos e fico à disposição das perguntas que porventura tiverem. Bom, Carbone, obrigada aí pela excelente apresentação, bem didática, né? Agora eu vou convidar meu colega Rubens Monge aí, que lidera o grupo Paredes de Concreto, e esse tema está muito ligado a esse sistema, né? Para ele fazer a mediação das perguntas. Ok. Carbone, parabéns pela apresentação. Obrigado. Só um mestre como você podia fazer isso para a gente. Carbone, você falou bastante de velocidade na retração, e a gente tem muito problema, como você disse, a gente tem muito problema na parte de fissuração mesmo, da textura, né? A parte de parede de concreto. Eu queria que você me falasse um pouquinho como a velocidade de retração tem a importância nessa patologia, né, de causar fissuras. Entendi. Então, Monge, assim, olha, não é só quanto que uma parede vai retrair, é qual a velocidade com que ele vai atingir essa retração. Vamos imaginar que a argamassa, se você for medir a retração dela, ela dê 0,5 milímetro por metro. Se ela retrair tudo no primeiro dia, porque normalmente esse ensaio você mede com 1, com 7, com 14, 28 dias. Se você logo no primeiro dia, você já chega no 0,5 milímetro, é uma retração bastante violenta. Agora, se essa retração ela for se manifestando aos poucos, com um dia ela está com 0,2, depois com 7 dias 0,3, depois vai para 0,4, e aos 28 dias ela chegou nos mesmos 0,5, eu diria que essa argamassa que chegou no mesmo valor de 0,5, ela tem uma tendência a dar menos patologia, porque ela foi tendo tempo, o material foi tendo tempo de se deformar e acompanhar. E no primeiro caso, a variação de massa foi muito violenta, então a tendência da primeira é trincar mais. Vamos esquecer o exemplo, poderia ter sido 0,5 ou 1 milímetro ou 1,5 milímetro, até porque 0,5 é uma retração baixa, 1,5 é muito, mas vamos se deter na velocidade com que essa retração acabou acontecendo. Ok, perfeito. Carbone, tem uma pergunta aqui, é um pouco comprida, vamos ver se a gente consegue falar aqui, ó. Em muitas obras, o restauro é solicitado por órgãos competentes a utilização de cal em argamassas de vedação, objetivando a respiração do revestimento. Como funciona o acréscimo da cal e para qual tipo de solicitação a gente pode usar o cal?
Então, a cal, ela tem uma seguinte propriedade, ela tem partículas bem menores que o do cimento, e se você olhar para a partícula com o microscópio, ela é cheia de voltas, de reentrâncias. Imagina uma rosa, uma flor, com uma série de superfícies internas que vai e que volta. Só para você ter uma ideia, enquanto uma grama de cimento, se você fizer um ensaio, pode dar 1 metro quadrado de área, uma cal pode chegar a 15 metros quadrados, ou seja, a área específica da cal é muito grande. Então, o que acontece? Quando você põe cal numa argamassa, não é que ela respira, é que você demanda mais água. Porque para você molhar a superfície da cal, como ela é muito grande por grama, por quilo, você precisa de muita água. E quando você põe muita água, você aumenta a porosidade, você aumenta depois a retração e aumenta a capilaridade. Então, quando você coloca cal, você pensa que você está melhorando, porque a argamassa vai respirar mais que a outra, mas é o contrário, porque ela vai estar mais porosa do que a outra. E isso não quer dizer que a outra que não teve cal não respire. Ela respira também. Perfeito, Carbone. Que outra pergunta? Que tipo de material ou procedimento poderia ser acrescentado no revestimento para aumentar a elasticidade do revestimento? Então, olha, pode ser acrescentado polímero. Existem os polímeros em pó que você pode colocar nas argamassas, elas já vão prontas para uso. Os polímeros, eles têm a capacidade de formar filme junto com o cimento, então eles se entrelaçam. O polímero, ele gruda na partícula do cimento, gruda na partícula da areia, e isso aumenta a flexibilidade do sistema, ele melhora, diminui a permeabilidade, a absorção de água, é um excelente aditivo para se colocar em argamassa. Se as espessuras não forem muito grandes, é viável financeiramente. A Artespray fabrica argamassas poliméricas, que podem ser usadas em pequena espessura, com muito sucesso. Agora, se você estiver fazendo o revestimento de um prédio, onde você tem 3, 4, 5, 10 centímetros, às vezes, de espessura, economicamente não é viável. Mas, resumidamente, o polímero é um excelente aditivo para argamassa. Perfeito. Mais uma, Carbone. Está chovendo pergunta aqui, hein? Vamos lá. Muitos problemas de infiltração em paredes acontecem devido à textura ter pouca resina e não são aplicadas seladoras ou impermeabilizantes acrílicos como base antes da aplicação da textura. Você pode nos explicar uma sequência recomendada de revestimento sobre argamassa de emboço? Posso. Então, olha, não é necessário nada além do selador e da textura. Se você tiver uma textura bem formulada, ela tem que dar conta de absorver pouca água, tem que dar conta de devolver essa água em forma de vapor, e tem também que dar conta de dissimular fissura. Os revestimentos acrílicos, eles têm essa capacidade. Agora, tudo vai depender da formulação. Como eu disse, imagina que você tem só um tamanho de partícula na sua textura. Mesmo que seja fininha, mesmo que seja do tamanho de uma partícula de cal, uma partícula de cimento, se não houver uma mistura de partículas, um empacotamento decente, um empacotamento correto, você vai ter muito que colocar de água e muito de colocar de resina. Então, necessariamente, uma textura boa é uma textura que tem muita resina. É a mesma coisa do cimento. Um cimento, um concreto, uma argamassa, não necessariamente é melhor se ela tiver mais cimento. O que comanda é o fator água-cimento. No caso da textura, é o fator água-resina. Se você tem muita água para pouca resina, vai acontecer isso que ele falou. Aí você vai ter que fazer o errado dar certo. Ou seja, ter que impermeabilizar lá por trás. Então, não precisa. Basta comprar uma textura honesta
que você vai ter essas propriedades garantidas. Perfeito. O Carbone, eu tenho uma outra questão aqui que eu quero me dar uma dúvida minha também. Em parede de concreto, às vezes, não só na parte externa, na parte interna também, fica alguns espaços vazios, umas bolinhas, né? Que pode ser de diversas coisas, mas na parede tem esses espaços, né? E esse espaço é bem difícil de ser preenchido pela textura. Há algum modo para diminuir esse espaço, né? Eu sei que isso aí não é da parte da argamassa, mas... E aí eu queria acrescentar aqui, alguém já calculou alguma vez quanto de argamassa se gasta a mais para ocupar esses espaços vazios, se a parede tiver uma superfície mais lisa, melhor acabada, quanto é mais ou menos a economia que você tem no revestimento? Então, eu não tenho esse número para te dar, Monge, mas eu posso te dizer como fazer para resolver esse problema. O que acontece? Essas vesículas, elas acabam acontecendo pelo ar que fica preso durante a concretagem entre a forma e o concreto. E por quê? O que acontece? O concreto de parede de concreto, ele não é vibrado, é um concreto autoadensável. Então, como ele não é vibrado, ele tende a ter um teor de ar incorporado maior e que acaba se manifestando com essas vesículas, essa porosidade. Existem duas formas de você fazer o certo aí. O que não pode é você ter lá uma vesícula de quase 1 centímetro de diâmetro, passar um selador sem tomar conta, sem se preocupar com isso e tentar texturizar por cima, porque a hora que a textura secar, ela vai abrir um buraquinho, vai ficar aquele buraquinho aberto. Então você precisa ou estucar com uma argamassa bastante fininha, tem muita gente que usa tipo um AC1, um AC2. A gente tem um produto mais fino ainda, porque não precisa, se você começa a estucar aqui e ali, não, com essas argamassas, o que acaba acontecendo? Você acaba fazendo calombos na fachada. Então, isso precisa ser um produto cimentício bem fino, ou então, em vez de você aplicar o selador e a textura, você aplica uma camada de textura desempenada, e aí você vai, no desempenho, forçar a entrada dessa primeira camada nesses orifícios, e depois a segunda camada decorativa, rolada, ela vai ter o suporte e que depois de seco não vai aparecer essa vesícula novamente. Perfeito. Carbone, e uma coisa mais ampla, qual é o futuro que você acha do revestimento? Qual é o revestimento que o pessoal está estudando agora? O que a gente pode ter aí mais para frente aí a parte de revestimento? O que vai mudar? Qual que é a tendência? Olha, Monge, até te agradeço essa pergunta, porque, assim, na parte de argamassas, muito se fala em aderência, e a única coisa que se mede é aderência. Então, deu 0,3 MPa, minha fachada está aprovada. E, assim, eu faço parte da ABAI, sou presidente da ABAI, Associação Brasileira de Argamassas Industrializadas, e a gente, pelo CB18, fomos nomeados para fazer as normas de argamassa. Então, a gente quer, já estamos com ela em andamento, convido todos a participar das reuniões, a colocar outros parâmetros de desempenho, além da absorção, da aderência. Ou seja, nós vamos falar de retenção de água, vamos falar de modularidade, vamos falar de absorção de água por capilaridade, permeabilidade ao vapor, resistência à tração à flexão. Ou seja, é um pacote de parâmetros que precisa ser levado em conta para você poder levantar essa barra. Essa barra está muito baixa. Aderência não quer dizer que a argamassa é boa. Uma argamassa boa é uma argamassa que não retrai, é uma argamassa que tem um bom módulo, uma boa flexibilidade, que não tem nem excesso nem falta de cimento. Então, queria só deixar claro que o fator mais preponderante não é a aderência. A aderência é importante, com certeza, mas não é o único parâmetro e tem muita coisa importante, igualmente importante com a aderência. Perfeito. Você tinha comentado que a resistência da argamassa, às vezes,
é absurdamente alta, né? Mas eu, nas minhas andanças na obra, às vezes pego o contrário, argamassas muito fracas. Isso tem na norma uma limitação e, mais importante, qual que é a resistência mínima para um revestimento ser considerado externo? Então, Monge, não existe nenhum parâmetro na norma que não seja a aderência. Então, resistência superficial, não tem, né? Por exemplo, coesão. Existe agora um ensaio de aderência, de coesão superficial, que também vai ser, que já está valendo, que vai colocar isso na norma, para atender um pouco isso que você disse. Até também porque, assim, compressão não é uma grandeza que se busca dentro de um revestimento de argamassa. Diferente do concreto, onde resistência de compressão é o must, é o goal que você quer fazer, na argamassa, o goal que você quer fazer é baixa retração, boa elasticidade. Então, assim, pode acontecer de ter argamassas com excesso de cimento, iguais àquela que eu te disse, mas também argamassas com pouco cimento e mal traçadas, que acabam dando esse tipo de aparência pulverulenta e risca fácil, como você mencionou. Perfeito. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, uma coisa bem importante nas argamassas, que as construtoras buscam, né? É a facilidade de mistura e facilidade de aplicação. Você pode falar um pouquinho disso aí? Como é que a gente consegue isso? Qual é a importância disso para a argamassa e como é que a gente consegue essa armada? Assim, uma argamassa que mistura fácil é uma argamassa que aplica fácil. E uma argamassa que aplica fácil é uma argamassa que não vai ter a tentação do pedreiro de tentar corrigir a aplicabilidade com a adição de água. Porque não pense, não adianta a gente se iludir que o pedreiro vai ficar com uma argamassa difícil de aplicar o dia todo, martelando daqui para ali. Ele vai ajustar a trabalhabilidade que ele quer pela colocação de mais água. Então, o segredo é você colocar na mão do aplicador uma argamassa que usa pouca água e que com aquela pouca água ela mistura-se facilmente e aplica-se facilmente, se espalha facilmente. Perfeito. Agora, tem algumas questões aqui, não sobre a argamassa, mas sobre a base, né? Qual que é a importância de uma base que fissure menos, ou, mais importante ainda, que tenha uma retração menor, né, para a argamassa? É importante, porque hoje a gente já começa a testar o concreto já também para essa parte de retração. Ele tem que ter um máximo ali de retração, porque senão a gente sabe que vai complicar, vai fissurar a base. Isso também é importante para a argamassa, para o revestimento? Com certeza. O que acaba acontecendo? Hoje em dia, você tem uma argamassa que não se exige nada dela, somente uma aderência. A parte de retenção de água, a rapidez com que ela perde água ou a lentidão com que ela perde água, o quanto de água que você colocou, tudo isso vai acabar determinando se essa argamassa ou se esse concreto vai fissurar mais ou menos. Então, o que acaba acontecendo? Outro dia eu escrevi no LinkedIn coisas desse tipo e alguém falou, não, isso aí é problema da textura, isso não tem nada a ver. Tá bom, eu sei que uma textura precisa ter uma capacidade de simular fissura, mas vamos lá, por algum motivo a tua base trincou, a sua textura não aguentou e a água passou. O que você tem lá? Se você não cuidou da absorção de água, se você não cuidou de nada, você tem um depósito, uma esponja por baixo da tua textura, e como a gente viu no caso do tijolo, depois vai ser difícil dessa água secar. Então daí a gente querer levantar essa barra das argamassas para que o sistema fique um pouco mais redundante e menos suscetível a todo esse tipo de patologia que a gente tem tido aí nas nossas construções. Perfeito, Carboni. Quer falar alguma coisa para o pessoal aí? Fica livre aí para dar o seu recado.
Obrigado. Então, só para dizer, ligar uma máquina aqui do lado, eu acho que dá para falar. A gente continua a trabalhar, a Display está funcionando, as obras estão abertas e vai todo mundo sair do outro lado, se Deus quiser. Queria deixar uma mensagem de otimismo aí para todos. E agradecer ao convite de vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço, Carbone. Obrigado, Carbone. Obrigado aos participantes. Obrigada, Monge, aí pela moderação. Foi um curso com muitas perguntas aqui. Acho que você deixou o seu contato, né? O pessoal pode mandar as perguntas para você. Realmente, a gente teve muitas perguntas no seu curso aqui. Então, até amanhã, com mais um curso de todos. Uma iniciativa Soluções, ABCP, SNIC, SEBRAE e Construliga. Obrigada, boa tarde a todos. Deixa eu só deixar um recadinho, Glécia. Tem um pessoal tentando pegar o meu e-mail, e aí, para mandar as questões, Rubens Monge, Espera aí, eu vou digitar aqui no chat. Isso, rubens.monge@abcp.org.br. Tá? E se tiver perguntas por Carbone também, pode mandar para cá que eu endereço para ele. Tá bom? Obrigado, gente. Então carbone@artspray.com.br. Perfeito, Carbone. Muito obrigado, gente. Obrigada, boa tarde. Até a próxima.